Boa noite a todos. Consolador é sempre nesse sentido de alegria, de aconchego, de ambiente coloquial. E aí nós aceitamos um versículo que é introdutório do nosso tema, né? É interessante quando Jesus diz, não julgueis que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Que filhos se voltarão contra pais, irmãos contra irmãs, né? E ele fala também que aquele que não largar pai, mãe, irmão, irmã, por amor dele, casa, não é digno dele. Isso a gente até comentou outras vezes, que largar às vezes casa é o nosso comodismo, nosso sistema mais cristalizado. Pai às vezes tem a ver com dogmas, mãe pode ter a ver com tradição, irmãos e irmãs pode ter a ver com culturas, né, com regimentos, regulamentos, amarras. Então, esse desafio de renovação, que muitas vezes foi a marca da cristianização, tanto propagada através do estilo de Pedro em Jerusalém, quanto Paulo nas diferentes comunidades culturais por onde, com o grupo, né, dos bandeirantes cristãos, né, por onde eles viajavam. E quando Jesus fala que vem trazer não a paz, mas a espada, é mais ou menos, tem uma categoria que fala lá, estranha moral, né, numa das obras da codificação, que cita assim, né, estranha moral, porque, por exemplo, o reino dos céus é dos violentos e assim tem sido desde o princípio. É estranhíssimo, né? Quanto também é estranho largar pai, mãe, irmão, irmã. Poxa, isso não é uma afronta, não é uma impiedade, não é uma ingratidão, não é um individualismo, não é. É o contexto e o sentido essencial. A letra mata, o espírito vivifica a letra. Então, quando Jesus diz vem trazer espada, né? Dentro daquele ambiente dos judeus, que já era uma propensão de achar, não, numa hora ele vai manifestar a espada e vai comandar os exércitos do Senhor e vai impor o Deus verdadeiro em relação a todos os outros povos. Então, é num sentido muito figurado que hoje a gente consegue, com mais tempo, com mais reflexão, com mais interpretação, aprofundar. Primeiramente, a paz, o tema que nós propomos hoje, primeiro nós precisaremos nos diagnosticar, isso é uma coisa meio dolorosa. Para que nós percebamos a necessidade que temos da paz, às vezes nós temos que aprofundar um pouco a antítese, o contrário dela, para percebermos o quanto estamos inflamados, o quanto estamos minados, intolerantes, sofridos. Paz é um conteúdo tão abstrato quanto céu. Quando vamos fazer referência ao céu, né, no sentido assim, bíblico, né? Às vezes nós falamos assim em relação a alturas, para falar uma coisa difícil de alcançar. Noutras vezes nós falamos céus como moradas, as estrelas. Até que Jesus diz para nós que o reino dos céus nós não busquemos aqui ou acolá, porque o reino dos céus está dentro de nós. Também em relação à paz, às vezes nós trabalhamos com um conceito assim, ausência de guerra. Mas essa paz ainda pode ser uma paz triste. Existem umbrais, ambientes espirituais, que requerem muito a nossa caridade da prece, da mentalização, da esperança, da alegria, da fortaleza. Porque, sendo às vezes que umbral, pela tradição, nós mesmos da outra palavra, que era inferno, né? É um ambiente de fogo, vermelho, com espíritos devotados ao mal, sem percebermos que é um estado de desesperação, de abrasamento, né, de incontinência, e que isso faz com que haja uma sede como aquele Lázaro, né, que ele, o Espulião, né, a dificuldade de ele dessedentar o companheiro pela distância, e que ali o outro queria uma gota de água, uma gotinha, que minimamente o confortasse ou dessedentasse. Mas há umbrais frios, né?
umbrais frios no sentido de que nós podemos ter pessimismo, negativismo, depressão, distanciamento, exagero. Distanciamento, não estamos falando de distanciamento físico, essa palavra agora está mais tendenciosa, né? Distanciamento no sentido da falta de empatia, de simpatia, de pulsão de vida. Então, a paz é esse sentido que nós vamos discutir um pouco quando Jesus diz, né, que o reino dos céus está dentro de nós. Então, ele internaliza o sentido do reino dos céus. E quando Jesus, o mesmo que disse assim, eis que eu não vim trazer a paz, mas a espada, é Jesus também que diz assim, a minha paz eu vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá. Vejamos um pouco que seja bem. Primeiramente, assim, o sentido de paz ainda nos é muito desconhecido. Assim, nós temos momentos de felicidade, momentos de paz, momentos de humildade, de abnegação. Isso já é uma amostra e um pouco é o prenúncio do muito. A quem for fiel no pouco, será confiado o muito. Basta a fé na proporção de um grão de mostarda e nós conseguiremos fazer grandes coisas, inclusive fazer com aquele monte, né, aquele monte de dogmatismo, de cristalização, de ressentimento, saia daí e vá para ali. Ou seja, saia do rancor e vá para o perdão, saia do desalento para o entusiasmo, saia da descrença para a fé. Um grão de mostarda, né? Num dos livros de André Luiz, em que havia um companheiro lá muito deformado, né? Um anão, não é, depois teria que lembrar, porque eu não premeditei falar nisso, mas ele estava num corpo tão complicado que André Luiz explica que havia um momento em que ele estava tão perseguido, ele tinha contraído tanta complicação espiritual e tantas vítimas que se tornaram algozes, que num pequeno lampejo, quem lembra vai se lembrar, ele estava numa figura de um anão, né? E num pequeno lampejo de reflexão, de arrependimento pequeniníssimo que ele teve de remorso, a espiritualidade se valeu daquela tisna, daquele detalhezinho de mais humanidade profunda dele, e o vinculou a um corpo a fim de que ele encarnasse num corpo esconderijo. Então, bastou um instante para que aquilo se desse. Bastou um instante da complacência de Gesiel e Estevão para que toda a vida de Paulo de Tarso mudasse. E alguns exemplos que já demos. Nós somos permeáveis, sensíveis, vulneráveis, né? Então, coincide, olha só, a vida do ponto de vista se a gente fosse usar a linguagem da física, é como se a vida fosse alteração, a vida fosse perturbação, né? Aquilo que nós vemos naqueles aparelhos, né, hospitalares, tem uma linha e tem aquela alteração gráfica, né, dos ritmos do batimento cardíaco, quando vamos fazer um eletrocardiograma e tal. A vida é essa alteração, é esse sinal, essa diferenciação. Então, de certo modo, a vida é perturbação. O lago tem vidas interiores. Agora, o mar dá uma ideia de vida considerável por causa das marés, né, do fluxo das ondas, daquela força que move o mar e que dá ideia. As estrelas, com aquela impressão visual que nos dá de estarem assim como piscando, né? O sol com a sua irradiação, que acalora, que esquenta, que vitaliza. Então, perturbação, vida é perturbação. Mas no sentido humano, do discernimento, de portadores da luz, Lúcifer, nós temos condição de comer da árvore do conhecimento e termos a valoração em relação ao bem e ao mal. O que nos é empático e o que nos é antipático. Nesse sentido, a perturbação que permeia todo o universo no sentido natural e divino é interpretado por nós de uma maneira, às vezes, negativa. Isto porque nós temos irritabilidade, essa tendência que dissemos de antipatizar, de desagrado, de desconforto. Então, a interpretação que nós fazemos dessas ondas da vida, essas manifestações
divinas que preenchem o universo, às vezes é negativo. E como nós temos essa capacidade psíquica de interpretar, e aquilo é uma perturbação, e a perturbação nos é desconfortável, aí nós criamos a ideia de contrariedade. É diferente, por exemplo, a contradição na filosofia. Isso é riquíssimo se formos pensar. O contraponto, a antítese, a contradição, tudo isso é muito, a réplica, tudo isso é muito interessante do ponto de vista filosófico. Agora, lancemos esses princípios a isso que nós dissemos. Essa maneira de nós lidarmos com os aspectos da existência de maneira antipática, negativa. O que acontece em relação a isso? Nós passamos a atribuir a essa perturbação um estado de dano, de incômodo. Então, a contrariedade toma essa característica. O que poderia ser enriquecedor do ponto de vista da contradição se torna contrariedade no sentido negativo da perturbação, desconforto. Como o grupo tem uma maturidade, hoje, então, 21 de junho, o grupo tem uma maturidade, eu não precisarei ser literal, mas eu vou sugestionar para nós entendermos um pouco do que estamos falando, tá? Vai chegando a um ponto em que quando nós ouvimos dizer, por exemplo, a palavra China, às vezes nós pensávamos assim, a sabedoria milenar, as construções, Irã, as construções, Estados Unidos, a história de tradição, de luta, de vitória sobre os climas. Aí nós ouvimos falar em cores, né? Vermelho, verde, amarelo. Isso parece que para nós já acirra uma situação em que o que seria uma convivência plural, o que seriam formas de pensamento em bases doutrinárias diferentes, em propostas que competem, que concorrem, mas que têm um sentido de representação de populações, de irmãos, aquele nosso sentido de rivalizar nos perturba, nos inquieta, nos incomoda, nos inferniza e nos cansa. Ou seja, nós estamos imersos, mergulhados numa situação de tanto suplício pessoal, de tanta perturbação, desconforto, contrariedade, não no sentido da contradição filosófica, que aí nós precisamos do conteúdo. Eu ouvi 2 músicas, deve ter havido outras, elogiaram a Vanessa, perdi, vai atrasada é nisso, né? Mas então, quando vem aquelas músicas calma, né? O mundo pede um pouco mais de calma, é muita inspiração da espiritualidade. O que nós tentaremos aqui, a fé raciocinada, é entender um pouco essas questões por outros ângulos e, naturalmente, nos valermos dos exemplos do Evangelho, que nos são verdadeiros receituários nesta época. Bem, nós temos, então, dificuldade com contradição, com contraponto, com réplica, com oposição, com sermos desgostados, com sermos desagradados. Lembram daquela citação, daquela passagem em que Gamaliel, né, praticamente o professor, o mentor, né, do Saulo de Tarso, no Sinédrio, quando Gamaliel fala assim, Saulo, você está perseguindo esse pessoal, está prestes a exilar, apedrejar, você encarcerou, você está cheio de desamor, e esse pessoal, pelos frutos, se conhece a árvore, pelos frutos esse pessoal é bom, esse grupo é caridoso. Você pode estar atacando uma coisa que é de Deus. Se for um ataque a uma coisa de Deus, você está se opondo a um projeto divino. Agora, se eles não forem de Deus, conforme eu presumo que sejam, naturalmente, isso depois vai se demolir, vai se arruinar, as forças não prevalecem contra as forças de Deus. E Saulo, melindrado, diz assim, Gamaliel,
Pela primeira vez na vida, você está me desgostando. Olha a palavra da tradução: desgostar, gosto, desgosto. Você sabe, pela primeira vez na vida, você está me desgostando, e Gamaliel chama Saulo à verdade filosófica como grande mestre. Saulo, você me conhece esse tempo todo. Você tem alguma dúvida de que se eu tiver optar entre a nossa amizade e a verdade, eu ficarei com a verdade? Esse é Gamaliel. Mas veja bem, Saulo, por uma situação passional, por uma paixão apegada, por causa do ego, por causa do excessivo fervor em relação a guardar as leis, a preservar Moisés, Abraão, as tradições, o dogma, a ordem social sobre a qual ele foi instruído, ele exacerba, ele passa a atuar de uma maneira um tanto cruel, por uma causa que seria nobre. Os que se contradizem, os que nos contradizemos, nós sempre achamos que a nossa causa é a salvação de quem queira ser salvo. Se o outro não quer aceitar a minha salvação, ele que se perca, ele que se dane, ele que se infernize, ele um tanto de coisas negativas, que é o contrário do cristianismo. Mas por que existe a oposição? Porque a nossa evolução no plano físico é dos contrários, é das diferenças. No plano espiritual, o céu ou inferno, umbral ou altiplano que cada um terá, é estar com seus espíritos afins. Então, quem estiver se devotando ao bem, estará com os que se devotam ao bem. Os que assumirem causas que são bem diferentes, que parece o contrário do bem, estarão com os iguais, os pares. Quando chega aqui, se mistura. E essa mistura se dá no projeto divino de que os superiores orientem os inferiores, sejam exemplos para eles, de que o forte proteja o fraco, de que o bem prevaleça. Não se pode esconder uma cidade situada no alto dos montes, né? Coloque-se a luz sobre o candelabro e não debaixo da cama, a fim de que ela ilumine. Então, quando Jesus faz essa referência, brilha a vossa luz diante dos homens, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que se haverá de salgar? Mas ele diz que até muitos dos escolhidos poder-se-ão confundir. E às vezes nessa refrega, nessa querela, esses nomes esquisitos, essas brigas, esses ranços, nós começamos a perder o nosso sal, a apagar a nossa luz, perder o nosso sentido e deixarmos de exemplificar. Porque nós ficamos passionais. Lembremos de Saulo. Se Saulo fez aquilo em nome do excesso, imagine nós. Né? Vamos lá. Nós temos dificuldade com a contrariedade. E a contrariedade para nós é um tormento, porque nós somos ainda perturbáveis. Com o desagrado, a dificuldade que nós temos tido em relação a abandono, a rejeição, a interrupção, a perda do relacionamento. Nós somos ainda, junto com tudo isso, uma visão pessimista em relação ao que nós estamos dizendo antes de falar do remédio da paz. É que nós mesmos geramos as nossas perturbações. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Nós nos concentramos no que não temos ou no que temos, né? A pessoa joga numa loteria e fala, nossa, só faltou uma dezena para ganhar na loteria. Perdi na loteria por uma dezena. E nós não perdemos, nós deixamos de ganhar. Se eu falo assim, mansão, a gente já pensa, alguém que está acumulando, que está... Ou eu falo Ferrari, em vez de falar o gosto de alguém, está feliz, está satisfeito, a tecnologia, nós já pensamos, Ferrari, a gente começa a sentir um incômodo. Esses Dubai, porque nós estamos aglomerados. Quando nós falamos nisso, isso vai virando frente, vai virando doutrina, vai virando exércitos. O nosso desafio é a fraternidade universal. Olharmos a tudo como conteúdo divino e a todas as criaturas dos diferentes reinos como irmãs, porque proveniente do mesmo Deus Criador. Tudo que existe no universo é divino. Sendo tudo divino, nós fazemos parte dessa divindade. Então, nós temos motivos para crer que estamos numa morada do Pai, numa hospedagem do Cristo,
que nós estamos compartilhando esta morada com os nossos seres amados ou amáveis em potencial, com as suas diferenças. Agora vamos continuar desafiando a sintonia. O fato de nós nos perturbarmos atrasa em si mesmo o seu salário. Quando está na Bíblia assim, o salário do pecado é a morte. Pecado não é só o que seja dito imoral. Pecado é o que se desalinha com o melhor propósito divino. É a morte no sentido da não-vida, no sentido da menor luz, no sentido de menos vitalidade, no sentido de menos benefício. Aí começa, se nós nos angustiamos, né? Qual é a consequência disso? É a opressão. Estar angustiado significa estar com a impressão de esmagamento. Terrível, né? Angústia, não é isso? Preocupação. A preocupação nos traz a ideia de que estamos vivendo cheios de espinhos. Acúleos, né? Estamos ali espetados. Lembrando, mexemos, sentimos aquela impressão de que estamos sendo penetrados por espinhos, né? E se nós recalcitramos, se nós ficamos negativos, os espinhos ficam venenosos. Se nós temos a ideia de algo, a impotência, é algo que eu não posso fazer, um projeto que eu não posso realizar, uma coisa que eu não dou conta, um complexo que eu alimento, uma inveja que eu acarreto, essa impotência é um muro que o tempo todo me limita e que o tempo todo me dificulta, e o muro não é espelho para eu me ver como sou, com as maravilhas que tenho. É um muro que simplesmente fica toda hora nos confrontando, a gente bate nele e sente dor. Nós acordamos, né? Lembrar, o positivo e o negativo. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa mental. O homem bom tira boas coisas do seu bom coração. Estamos falando de sintonias, tá? A gente escolhe isso? Não, mas a gente alimenta ou a gente não tenta sair. Aí é complicado. Se tentarmos sair, cada passo é um progresso. Angústia, opressão, preocupação, espinhos, impotência, muro, dor, impositivo. O impositivo da dor, quando ela vem, nós vamos morar nela. É só a dor naquele momento. Mas se nós percebermos, igual alguém falou, esses dias eu li que alguém disse que a dor é a fresta de luz divina, né? Para quem der conta de ser Ivone Pereira, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e Jesus Gonçalves, que foi ranceniano, Chico Xavier, pessoas que passaram por essa situação de dor, né? Irmã Dulce, ou a dor em relação à dificuldade dos outros, ou a dor orgânica, Santa Teresinha do Menino Jesus, Jesus Gonçalves, Chico Xavier, Francisco de Assis, alguns que passaram por essas dificuldades. Tormento, né? Bem, então o que dissemos até aqui? Que, de certo modo, nós somos escravos de nós mesmos. Escravos do pessimismo. Escravos de uma luta que é um mau combate. Uma interpretação negativa da existência. Uma visão errada em relação ao outro. E agora vamos ao salário do pecado e a morte. Então, cansaço, esgotamento, endurecimento, ofensa, insatisfação, inconformismo, pessimismo, depressão, baixa estima, ansiedade, partidarismo, agressividade, guerra. Olha só quanto joio, né? Quanta questão complicada é ocasionada, é oriunda por esse estado de negativismo. Quando nós pensamos assim, olha, eu tenho uma cerca elétrica, né? Se encostar em mim, eu fico irritado. A irascibilidade, a irritabilidade, isso é uma tortura continuada. Por isso nós estamos dizendo que a paz, em nosso caso, é um esclarecimento, é um alimento, é um remédio, é uma água que descedenta para sempre. É uma panaceia é aquele tipo de remédio que serve para todos os males, né? Então a paz é esta água viva, esta água divina, que previne ou cura, que fortalece, que sacia. Então, tem hora que nós estamos cansados, nós vamos falar, o objetivo nosso sempre é fechar com o sentido
mais construtivo para que nós tenhamos o que o budismo chama de reto pensamento. Estuda-se lá a correta distância e o reto pensamento. A correta distância, nós temos aquela visão. Por quê? Significa que nós estaremos em situação de paz, mas que nós, então, vamos ficar passivos. Não seremos reativos, seremos vegetativos. Não é essa a proposta e não é isso que o Cristo propõe. Mas o fator de segurança é nós nos apacentarmos. Isto é que vai nos dar uma garantia de que a nossa sintonia é boa e de que o nosso verbo é divino. É difícil nós entendermos que João Batista estava cumprindo uma grande missão divina, muito elogiada por Jesus, se nós julgarmos só o verbo de João Batista, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da fúria que há de vir? Quando ele exorta lá Herodíades. Então, João Batista parece uma flama, mas parece um fogo amedrontador. Mas Jesus vê nele um grande missionário. É difícil nós termos essa compreensão da essência, mas falaremos disso. Então, com essas tendências, que já falamos yin e yang, ternura e vigor, quem tem uma tendência mais yin vai ficar mais pessimista, mais cansado, neurastênico, que é um outro nome, com depressão, com baixa estima, não dando conta deste mundo. E quem tem uma tendência mais combativa, mais yang, vai cair nessa tendência do antagonismo, do partidarismo, do dogmatismo, da agressividade e do estado de guerra. E é possível guerrear tanto avançando quanto recuando, quanto se fechando, quanto se isolando, quanto agredindo pelo remorso que nós causamos. Vamos ao Evangelho, que no caso da paz nós precisamos mais dele. Nós teríamos exemplo no Antigo Testamento, quando Eliseu evita o extermínio de um exército, teríamos exemplo na figura que já elogiamos do pai de Tobias, nós teremos, sem som, a Aires falou, estão me ouvindo aí? Alguém pode dar referência, Demóstenes? Tá ligado? Eu estou, Gladys. Então tá ótimo, seguimos. Então, Aires, vamos lá. Então, nesse caso, nós precisamos da paz. Nós teríamos isso no pai de Tobias, nós teríamos exemplo aí em Samuel, alguns exemplos no Antigo Testamento nós temos em Jonatas, né, o filho de Saul. Então nós temos esse exemplo sim. Mas no amor familiar que Davi tem pelo filho dificílimo, Absalão, mas aí nós temos que ficar pensando, mas o evangelho é em absoluto, né, aproveitável, sem contraindicação. Então, vamos lá, algumas questões. Primeiramente, espíritos que precisavam bastante da paz, porque eles estavam em estado de perturbação. 3 exemplos, tá? Primeiro, Herodes. Herodes, como invejar uma pessoa que estivesse num trono, com a opulência, com os poderes, com a subjugação de exércitos, se ele estava atormentado, quando os reis magos, com aquela grandeza de sabedoria, com aquele estado de veneração, de cultuação do Messias, de anúncio do Salvador, chega Herodes e pergunta onde está o rei, o novo rei, porque nós íamos para adorá-lo. Herodes é ferido de orgulho, parece que ele vai perder. Então, Herodes, naquele momento, ele se põe em guerra e começa a se destruir. Então, não é surpreendente que depois ele tivesse uma doença gravíssima na desencarnação dele, porque ali a imunidade dele já cai, porque ele está terrivelmente infernizado, atormentado. Não vou falar umbralizado, porque a palavra não existe. Infernizado tem hora que explica mais, né? Então, Herodes, ele fica naquele estado e, em função desse desvario, ele ordena, por não encontrar a criança, que se mate todas as crianças pequenas, tá? As menores de 2 anos, porque no atacado, que ele estava atacado, ele exterminasse as crianças se que Jesus estivesse ou não no meio delas. Olha o estado de tormento.
Quando nós, não é meio assim, quando nós nos revoltamos com uma coisa e começamos a exterminar as virtudes que nós temos da esperança, da conversão, eu vou ao centro, vou fazer sobre a boa leitura, não adianta ser bom, cansei, ninguém me reconhece, e aí a gente pega, agora em diante eu vou endurecer, quer dizer, nós saímos matando as crianças que nós precisamos alimentar. É melhor fazer igual José, né? Recebeu o sonho, toma seu filho, a tua esposa, foge para o Egito, um lugar sagrado, porque Herodes quer matar a criança. Tem hora que nós temos que sair desse estado de perturbação para o nosso Egito, para proteger aquela criança que ainda é frágil, para que depois ela cresça em força e em sabedoria. Herodes, primeiro exemplo. Segundo exemplo, Judas. Ele está com Jesus, mas o tempo todo alimentando excessivamente projeto político terreno, e sem acolher e fazer a leitura correta e receber corretamente os ensinamentos de Jesus acerca de um reino de virtude. Então Judas fica achando que ele vai corrigir Jesus, que ele vai mostrar para Jesus, ele atormentado, Jesus fala, se um cego guia outro cego, eles caem na mesma cova, mas aí só Judas estava enceguecido. E ele cisma que ele vai mostrar para Jesus o projeto político, de que ele vai conduzir Jesus a um ministério, a um reinado, a uma supremacia, que ele vai seduzir Jesus com esse projeto terreno. E Judas, de tão atormentado, chega no ponto em que ele fica obsidiado, subjugado, a tal ponto que Jesus fala, faze logo o que tiveres de fazer. Ele já tinha dito, olha, aquele que vai comigo e lança a mão comigo para pegar o pão, é aquele que me há de trair. E Judas, não prestando atenção, vai com a mão na hora e pronto. Jesus mostra para Judas que era ele. E diz, faze logo o que tiveres de fazer. Porque Judas estava subjugado. Pedro, Jesus fala assim, Pedro, Satanás te rodeava o tempo inteiro e eu orei por ti. E adiantou, porque Pedro estava passível de ser salvo do Pedro inferior. Pedro, sobre esta rocha, tu és rocha, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, a minha comunidade, eu edificarei o teu espírito superior e a tua fortaleza. Mas com Judas não tinha jeito, porque Judas estava atormentado. Herodes precisava da paz. Judas precisava da paz. E o terceiro exemplo é Marta. Jesus vivia praticamente na casa de Lázaro, Marta e Maria por muito tempo. E Marta, sobrepondo a afazeres domésticos, interpretações pessoais, um estado assim impulsivo, mas ela soube acolher. Agora, de vez em quando, ela tinha aquele estado de nervosismo, de irritabilidade. O que Jesus fala para Marta, e para Marta que somos cada um de nós? Marta, tu te afadigas, tu te preocupas com muitas coisas, porque Marta era yang, né? Tu te preocupas, preocupação é o que ainda vai acontecer, se afadigas com o que está no presente, ela limpando a cozinha enquanto Jesus ensinava questões importantes. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada, Marta. A panela vai de novo amanhã, vai depois de amanhã, a casa, tudo bem, você arruma. Preste mais atenção no que eu estou lhe falando. Então, Marta precisava e encontrou essa paz. Acolheu Jesus, hospedou Jesus, se tornou especialíssima e não deixou de lado o seu temperamento, que era a marca dela, quanto de Paulo, quanto de Emmanuel, quanto de Kardec, que também são yangs, né? E eles, quanto Teresa de Ávila, então eles seguem neste caminho. Herodes não deu conta naquela vida. Judas não deu conta naquela vida. Marta deu conta, mas assim, por um caminho mais extenso, mais longo, mais difícil. Ela precisava muito da paz. Jesus diz para nós, tendes ouvido, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, e aí desvela o sermão da montanha. Ah, mas isso é óbvio, a gente escuta isso direto, é verdade. Mas esse olho por olho e dente por dente é nas mínimas coisas. É quando a gente fala assim, bem feito, precisava, é quando eu me incomodo porque alguém perturba, porque eu me sinto perturbado, o trânsito, uma fila dupla, um buzina, eu buzino, um fecha e eu fecho, um acelera e eu acelero, um avança, eu avanço,
Um nega, eu nego. Lembra aquela vez que é o bem feito, tá aí a cigarra, ficou cantando no inverno, a cigarra tem seu talento, tem sua natureza, tem sua índole, e eu ainda penso, assim, do ponto de vista espírita, né, é a causa e efeito, a pessoa está colhendo aquilo que plantou. Se os nossos espíritos guardiães pensarem assim, nós estamos perdidos, ainda bem que eles são advogados do bem, ainda bem. Minha mãe destacava muito que caridade é suportar os insuportáveis. E quem dizia isso era Santa Teresinha do Menino Jesus. Caridade é suportar os insuportáveis. Suportar os suportáveis é convivência, é cordialidade, é sociabilidade. Agora, suportar os insuportáveis é a lição dificílima. Bem, Sermão do Monte, olho por olho, dente por dente. Gandhi diz, olho por olho cegará o mundo. Mas Jesus fala assim então, né? A minha paz eu vos dou, não vou la dou como o mundo a dá. Que paz diferente é essa? E onde Jesus faz essa citação, que eu faço questão de um desfecho, que se nós guardarmos o desfecho, a expectativa é que valha muito para a nossa consciência divina, tá? Bem, a cada dia é suficiente seu cuidado. Então, Jesus sugere um método que nos precave, que nos protege da ansiedade. Muitíssimo das nossas tribulações tem a ver com ansiedade e a outra base tem a ver com a angústia. A angústia é sobre o passado, o inconformismo. Tal pessoa, perdi tal pessoa, deixei de ter tal emprego, queria ter estudado, queria ter aprendido isso, não queria ter feito isso. Emmanuel fala para a gente não perder tempo com o tempo perdido. Isso é importantíssimo. Tratar da angústia, prevenir, perdoar-se. Entender que o presente é o nosso campo de realização, com base na experiência passada e na reflexão, mas sem trazer espinhos fantasmagóricos, imaginários, para ficarem nos atormentando. E a ansiedade é quando Jesus trata de maneira poética e literária, por exemplo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois a cada dia é suficiente o seu cuidado. Olhai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, no entanto, nem Salomão, em seus mais áureos tempos, se vestiu como um deles. Os pássaros, o Pai os alimenta. Nenhum pássaro tomba por terra sem que o Pai o permita. Até os fios de vossos cabelos estão contados. Não podeis acrescentar um côvado, né? um minuto, um átimo de tempo ao tempo divino que estiver estabelecido. Jesus está dizendo, é determinismo? Não, ele está nos dando segurança, existe um planejamento, existe uma governabilidade, existe uma razão de ser, existe um equilíbrio na nossa existência pessoal e coletiva. Insistindo nisso e sendo redundante e reforçando, porque se nós nos esquecemos disso antes e nos esquecermos depois, volta a perturbação, a ansiedade, a preocupação, os afãs, essas preocupações de Marta em nós. Quando Jesus fala do samaritano, né? Se aquele samaritano não estivesse esvaziado para acolher e perceber o companheiro que estava sofrido, escorraçado, espancado, ensanguentado, se nós ficamos muito cheios das nossas preocupações, nós não temos esse registro e essa sintonia. Quando Jesus pergunta qual foi o próximo daquele companheiro, né? Aí eles falam o samaritano. Para nós sermos próximos dos nossos próximos, nós precisamos estar desarmados, abertos, misericordiosos, complacentes, compreensivos. É fundamental. Lembra? O mundo pede um pouco mais de calma, e não é verdade? Então nós precisamos acerenar, relaxar, interpretar, confiar, crer. Fundamental. No momento de pandemia, nós precisamos lembrar, igual falamos, que a China tem grandes construções, os Estados Unidos tem grandes questões, as frentes de construção social têm as suas representações divinas, suas representatividades. Nós estamos num momento de muito progresso da ciência, de muita convivência nos lares e de muito autoconhecimento. Tudo isso está acontecendo também.
E nós estamos experienciando questão em relação à pandemia, no sentido de tempos que nós já vivenciamos, nós vamos imaginar que não fôssemos reencarnacionistas. Nós estamos solidarizando, simbolicamente, com questões de pessoas que experienciaram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, o ebola, o Coliseu, questões com que as pessoas lidaram e que nós lidamos, experienciamos. Dizer assim, mas nós estamos aqui, logo agora é um azar. Nós, as crianças que nasceram nessa época, ou nós cremos que existe um projeto divino, que o mundo é uma criação divina, e que a evolução está a nosso favor, e que a dor tem um aspecto de voz de Deus, ou nós estaremos parciais, incompletos, perturbados, temerosos, inseguros, angustiados, deprimidos, fugazes, cansados, esgotados. O filho pródigo, quando a gente fala assim, puxa, mas o filho pródigo é impressionante, como que aquele pai pega, recebe o filho, o outro estava aqui com ele recebe o outro que foi, que malbaratou, que gastou a riqueza que ele tinha, e o pai o aceita tranquilamente. O outro irmão está certo, mas nós não estamos falando de um pai terráqueo necessariamente, terreno, encarnado. Jesus está falando de Deus. Como era uma sociedade patriarcal, ele fala de Deus. E eu volto a dizer, eu gosto de Guerra nas Estrelas porque se refere a Deus como sendo a força, a série Guerra nas Estrelas. Mas vamos pensar na sociedade patriarcal, então, a figura do pai responsável, né? O que acontece com o filho pródigo é o que acontece conosco, que não necessariamente numa vida. Nós seguimos por um caminho mais longo, mais extenso, mais complicado, e quando nós chegamos, Deus nos trata como filhos. Então, isso é a realidade do testemunho de Deus. E o pai estava perturbado? Não. O filho que chegou atormentado foi tratado porque ele precisava de cuidados, ele precisava de soerguimento, ele precisava de redenção. Assim são os nossos companheiros, diferentes de nós. Se nós oferecemos o melhor, chega o tempo de esse melhor ser acolhido. Se eles nos oferecem o melhor, nós precisamos nos despojar do nosso personalismo, do nosso dogmatismo, das nossas imposições e nos colocarmos numa situação de diálogo com a realidade que eles trazem, que eles propõem, que eles representam. Jesus diz, não resistais ao mal. Aí eu tenho que ir em Gandhi, porque senão falta a penúltima questão. Eu nunca perdoei a ninguém porque nunca me senti ofendido. Nunca perdoei a ninguém naquela vida porque nunca me senti ofendido. Olha só lá no cerne, lá no início do que falamos. Perturbação, contrariedade, desconforto, desprezo, menosprezo, amargor, azedume. Tudo isto decorre da interpretação negativa da diferença. Quando Gandhi, na busca da verdade, entendendo que a verdade conduz a Deus e que, chegando a Deus, nós entenderemos que tudo é justo, é bom, não há ofensa. Não havendo ofensa, o aspecto negativo do que nós chamamos negativo, da perturbação, vai tomar um outro sentido, uma outra conotação, vai ter um outro colorido. Não resistir ao mal, por enquanto, para nós, é um exercício de disciplina, mas depois vai se tornar a nossa natureza, a nossa espontaneidade. André Luiz, de novo, a disciplina antecede a espontaneidade. Hoje, um esforço de não revidar, não recriminar, não querer mal, aceitar, fazer o bem, soerguer, confraternizar. Eis que eu vos envio como cordeiro em meio a lobos. E sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Então, Jesus já nos compara, né? Com essa simplicidade. E com essa simplicidade das pombas, Francisco de Assis com as pombas e com as águas, irmã, água, que é pura, humilde, casta e boa. Francisco de Assis com água e passarinhos e pombos revelou a alegria da paz.
Eu falei que aquela era a penúltima questão gigante, então era a antepenúltima. A penúltima é essa: a paz traz alegria, a paz traz conforto, a paz traz leveza, a paz encoraja, porque a maneira como nós lidamos com a realidade é uma maneira confiada, é uma maneira incondicional. E a paz descansa, dissemos. Então, Jesus, quando fala para nós sermos ativistas da paz, não no sentido dogmatista, não no sentido doutrinarista, mas no sentido natural e divino da paz, ele fala, olha, eis que vos envio como cordeiro em meio a lobos. Quando Jesus disse, bem-aventurados, já dissemos nas bem-aventuranças, os pacificadores, quem tem paz e trabalha pela paz. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. É como Jesus perguntando, você me ama? Então, apacente as minhas ovelhas. Então, uma, nós descobrimos a paz. Exemplificarmos a paz. Trabalharmos pela paz. Ensinarmos a paz. O mundo precisa de calma. O mundo precisa de paz. Por isso que a gente vai revisitando os exemplos do cordeiro, em meio a lobos, e quando Jesus diz, embainha a tua espada. Se nós ficarmos com a espada em riste o tempo inteiro, para o desgosto, para o que se fala, para a atitude, para a leitura, para o noticiário, para a lembrança, para o rótulo, para o dogma, nós viveremos em estado de guerra. Então nós estamos cansados, nós estamos perturbados, nós estamos aproveitando pouco. Quem não recolhe comigo desperdiça, diz Jesus. Então muita da nossa energia se esvai. Qual é a decorrência de viver em paz? Pelo que lemos, não somos professores disso, somos o companheiro que reflete junto em nome do grupo, mas com as fontes divinas, né? Imperturbabilidade, leveza, compreensão, misericórdia, acolhida e fortaleza. Quem trabalha na paz é forte. Quando Confúcio diz, o homem que vence a si mesmo, a pessoa que vence a si mesma é mais poderosa do que aquele que vence a 1000 exércitos. Isso não é figura de linguagem. Ah, mas 1000 exércitos é exagero, mas e quando a gente fala de muitas vidas? E a paz, que é imorredora, continuada, e a resistência da não violência, o estado de perfeição da alma, da imperturbabilidade, da iluminação, da emancipação, da santidade, da evolução. Então, nós ficamos preparados para diferentes meios, culturas, tempos, famílias e mundos. Se nós tivermos a convicção do bem, de sermos criaturas divinas em conjunto e pluralidade, onde formos situados, nós seremos missionários, seremos médiuns da paz. Mas tem que começar em nós. E para começar em nós temos que ter lições. Deus muito ama quem muito faz sofrer. Santa Teresa de Ávila diz. Então, Jesus nos ama muito, porque ele começou a caprichar um pouquinho, para que nós consigamos aprender conteúdos especiais, matérias mais profundas, que nos tornam mais simples. O que nós queríamos dizer que era a nossa proposta de desfecho para o estudo? Um dos meus versículos preferidos, já citei antes, mas volto nele, é Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante, porque ali Jesus fala para o nosso tema, para o nosso momento. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Cansado é Marta, que se afadiga. É Judas, que se afadiga, que se dedica a uma causa confusa, conturbada. Ele se cansa. Ele se cansou da vida, Judas. Ele é protótipo disso, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, o yang, e oprimido, o yin. Aquele que se sente vitimado, baixa estima, impotente, escravizado. É como se nós estivéssemos escravos de nós mesmos e do mal. É como se nós não nos empoderássemos, palavra que está muito em voga, né? Empoderássemos da fortuna que nos é acessível e lícita. Vinde a mim todos vós que estáis cansados de tantos batentes
e oprimidos de tanto se encolher. Aprendei de mim, olha Jesus, isso eu vos ordeno que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, ama teu próximo como amas a ti mesmo. Então, o amor em si, o amor do outro. Jesus, isso eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, esse mim de Jesus, esse eu de Jesus, para onde ele está nos levando, no reino dentro dele, ele está nos trazendo a profundeza dele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque batendo em portas erradas, caminhos mais extensos, labirintos mais difíceis, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode ser o nosso eu também que nos alivia. Quando nós, filhos pródigos, entramos em comunhão, em conexão com o Criador, com as leis naturais e divinas. Estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso. Olha só, bem-aventurados os mansos, né? E humilde. Jesus aí antecipa, né? A questão do... Não, se bem que Mateus lá é 5 aí é 11, então foi depois, mas ele está fixando, consolidando. Que sou manso, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. E humildes, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. E encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as nossas almas cansadas. Descanso para a nossa erraticidade. Descanso para a nossa repetência. Descanso para a nossa renitência, reincidência. Então, encontrareis descanso. Jesus diz que nós estamos cansados. Eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Eu vos darei uma água, e se vocês beberem dessa água, vocês não terão mais sede, uma água que sacia para sempre. A imperturbabilidade, a paz. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, aquela parelha dos bois, o jugo, o que nós carregamos, os espinhos, o amargor, o esmagamento, a aflição, a impotência, o muro, o meu jugo é suave. Em decorrência desse caminhar, desse modo de consciência, desse modo de ser, o meu peso é leve. Caímos na leveza. Bem, então a paz é um estado superior que se pode galgar através do embainhamento da espada, do desarme ou do não armamentismo, através do despojamento, da abnegação, do devotamento, da alegria, da prece, da mentalização, da pureza de olhar, do otimismo, da aceitação, que é a resignação de tudo isso. Qualquer desses caminhos leva à essência da paz. E o principal para o nosso desfecho é quando sentencia-se. Acho que complementando esse bem, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as nossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. É quando cita-se no Novo Testamento que, na paciência, olha só, a paciência é uma virtude decorrente da paz, ou então construtora da paz. Na paciência, lembra que nós dissemos que o salário do pecado é a morte? A importância da paz e da paciência. Na paciência ganhareis as vossas almas. Só lembrar, conceitualmente, o Walter uma vez me disse, isso eu gravei. Jesus, quando se refere a espírito, ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito quando se separa do corpo. Alma, ele se refere à alma quando ele está falando da alma, o espírito no corpo, né? A minha alma está numa tristeza mortal. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque estar encarnado tem um lado de estar longe de casa, mesmo que o nosso instinto de conservação nos retenha, e seja um estado de diferença de muitas lutas. Bem, também volta essa questão da alma, né? Na paciência, na paz e na paciência, o método, ganhareis as vossas almas. Lembra que dissemos que somos escravos de nós mesmos, das nossas alienações, das nossas subjugações, das nossas rendições, dos nossos excessos? Na paciência ganhareis as vossas almas. Então, na prática, estamos dizendo aqui, esse caminho da paz nos conduz à serenidade, ao alívio, às bem-aventuranças, a ajudar a mansidão, a herdar e
a legar um mundo regenerado, tá? Tomara que não tenhamos sido nem confusos, nem incompletos, nem repetitivos, querendo muito, né? Aí nós nos confiamos ao Demóstenes, tá, Demóstenes? Tenhamos paz, vivamos em paz. Mais uma vez, Graça, muito, muito obrigado. Eu dizia antes que nas nossas reuniões de segunda-feira, né, presencial, que para a gente era um bálsamo estar podendo reunir, não, é quarta-feira as reuniões. A gente reunia às quartas-feiras e para a gente era como se a nossa bateria tivesse mais uma carga, né? E isso hoje mais do que nunca é uma realidade para mim. Ele estava falando antes de você chegar aqui, porque foi até a Vanessa que falou, Vanessa Leite, e como é bom a gente estar aqui, né? Com esse pessoal tem cada um com experiência, cada um com um cenário diferente, mas todos nós com uma dificuldade, que neste momento a gente encontra essa paz, né? Não só com as suas palavras, mas com a energia da galera toda, né? É muito bacana. Demóstenes, é um aconchego, é um ninho, muito por iniciativa sua, porque quando você insistiu que eu fizesse para apresentar seu estudo numa segunda, eu mesmo não sabia que seria continuado e não sabia se a sua ideia, se eu encaixaria o tempo, e realmente se tornou uma maneira de nos alimentarmos, né? Então, um ninho onde as pessoas sempre se sintam bem-vindas, tá? Temos novata ali, eu estou vendo que a amiga Jéssica, tá? Que é uma beneficiária, é uma beneficiadora que tenho, está conosco pela primeira vez, sinta-se cumprimentada, não precisa se preocupar com o microfone e câmera, é só saber que registramos, seja bem-vinda à família, né? E que nós somos os primeiros beneficiados, é uma oportunidade muito legal, tá? Muito grande. Nossa, muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Ruth, quer falar, Ruth? Microfone? Ativa lá. Magali. Oi, eu. Eu estava aqui hoje pensando, na hora que você estava falando, que tanto de conteúdo, né? Que coisa mais maravilhosa. Porque eu estava pensando, quando você falou assim, que a maior caridade é suportar o insuportável, os insuportáveis, não é assim que você falou? Aí me veio assim, que eu acho que a maior caridade que pode existir, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, né? E principalmente quando a gente está nessa busca, todos nós aqui, que se a gente está aqui agora, né, escutando você, porque todos nós já estamos buscando, né? Principalmente educar o nosso ego, né? Dar direção para o nosso ego e falar com ele que somos o que é o nosso ser divino que manda. Mas que para isso a gente precisa desse conteúdo, né, que você está nos oferecendo. E eu falo que a maior caridade, Glácia, que alguém pode fazer para o ser humano é passar o conteúdo espiritual. Eu estava aqui fazendo essa reflexão, que eu acho que não tem uma caridade maior do que essa, sabe? Pelo menos nos momentos que a gente está vivendo e dentro da proposta, porque nós é que somos semeadores, né? Quando você faz isso, você passa esse conteúdo tão rico, de tanta reflexão, se nós soubermos aproveitarmos, né? E a gente tomar consciência que nós somos semeadores, né? Que esse mundo só vai virar um mundo bom se realmente a gente tomar consciência de todas essas coisas e realmente fazer essa transformação de maneira realmente real, divina e genuína, né? E que se a gente não nos limpar todos os dias, fazer essa conexão com Deus para encontrar o nosso eu verdadeiro, todo esse conteúdo vai virar de estarmos todo dia fazendo um momento de paz, né, para sintonizar com o nosso eu verdadeiro, deixar o nosso ego um pouquinho, né? Porque o ego vai nos cansando, porque ele está sempre falando, ele é uma criança, ele que manda nas nossas coisas. Então, se a gente não fizer essa conexão através da meditação, né, do silêncio, de estar conosco num momento, todo dia nós nos obrigarmos a fazer isso, esse conteúdo vai ser só mais um conteúdo.
Então, eu quero te agradecer, assim, imensamente, sabe? Porque tudo que até hoje você tem me ensinado, desde esses 30 anos que eu te conheço, eu te falo a verdade, eu estava aqui refletindo nas suas falas e agradecendo, sabe? E eu acho que é isso aí, eu acho que isso é a caridade genuína, né? Você passar um conhecimento, uma reflexão e dar vida a ela como você faz, é só agradecimento. Só isso. E volto a dizer que ninguém aqui fala sozinho. Já disse que nós fazemos uma construção coletiva que tem cada mentalização, cada anseio, cada entrega, cada inspiração. Nós ficamos como regentes aqui. O único que na música aqui fica regendo, é impressionante. Esse mundo é assim mesmo. Deus pega os menores e exalta, e o menor não se ilude, não, tá? Então, agradeço mais pelas inspirações. Muito legal. Legais as músicas que eu ouvi. Vou ver semana que vem, eu estou um pouquinho mais cedo, tá, Demócio? Aproveitar que eu perdi o violão. Meu violão sumiu. Ah, não. Tá, falou? Pois é. Até mais. Sim, e só para registrar, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu, filho e esposa estávamos com Covid, né? E nesse momento muito oportuno, eu realmente pedi o Graça, não pode ficar sem falar para a gente, não, porque está fazendo falta, né? A gente alimentava aquela esperança de a coisa passar rápido, que a virtualização, a gente somente ela nos saciaria de conhecimento, porque quantas lives nós vimos, né? Eu até dei uma freada um pouco, mas assim, quantas palestras nós ouvimos, quantas lives, mas não estava preenchendo. Eu sentia falta de alguma coisa, né? Então, assim, hoje, eu confesso, eu me amarro muito na reunião de segunda-feira, praticamente quase que só essa reunião que eu estou vendo, né? E me sacia, né? Então, assim, é uma bateria que está se recarregando. Conheci gente muito bacana nesse grupo, revi amigos antigos. Então, eu dou meu testemunho de agradecimento a você, Graça, e a todos que aqui estão, né? Todos vocês sabem quem é o mais beneficiado, né? Então, pronto. Não é verdade? Tá? Muitíssimo obrigado por tudo, tá, Linho? Falou, Frank, valeu. Gladys, esse momento aqui, ó, muitas vezes me lembra daquele culto que nós fazemos na sua casa. O pessoal sentado na sala pequenininha, que é tantão de gente lá, encostando. Tem quase umas 100 pessoas no culto lá. Ali é tranquilo, ali era só deixar a lâmpada da tia Branca brilhar e pronto, tá tranquilo. Não é verdade? E aí, até hoje, eu não sei como cabia tantas pessoas ali naquele momento. Também não. Eu tentando aprender as receitas, usando vocês de cobaias, então, ótimo, tudo se resolve. Então, deixa eu fazer mais um pedido. Cristianismo permitiu. Pedir o Tim para tocar para a gente, Tim, Aos Pés do Monte. Acho que todos tem muito a ver com o nosso tema. Ok, Johnny. Muito preço para nós, pode ser? Pode ser. Obrigado mais uma vez. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu
eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e seguir caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e seguir caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Beijo para todos. Obrigado, Tim. Fiquem com Deus. Obrigado, Gladson. Boa Até noite, mais. obrigada. Alegria. Obrigado, Tim, pela música. Valeu, Sandro. Valeu, pessoal. Valeu, Boa Gladson. noite. Valeu. Valeu. Tinha música. Obrigada, Cara, João. cor, Marcelo. Tchau, Kátia. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada, gratidão. Tim, João. Tchau, Aires. Obrigado. A música eu mais gosto. Tchau, Gladson. Tchau, A tchau, culpa é Aires. do Gladson. Melo, obrigado pela música. Obrigado, gente. Vanessa Falou. vai falar a história lá depois. Tchau, boa noite. Ah, ela tá devendo, tá devendo. Ela pediu, né, então? Tchau, Internet caiu. Caiu. Conhecer. A sua até lá vai conectar, Vanessa. Vamos confiar Vamos lá. em Jesus. A internet caiu. O pessoal aprende coisa errada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite a todos. Você também.